queridos. Boa noite, pessoal. Estamos aqui no AGM, em Águas de Lindóia. Deus abençoe a todos aí. Vamos acompanhar isso aí. Vai ser maravilhoso. Deus abençoe a todos. Quero agradecer a honra, a alegria de estar aqui nessa noite, diante de tantos homens e mulheres de Deus. Que privilégio. Muito obrigada aos meus pastores, apóstolo Isaac, pastora Andréia, por esse convite. Pastor que está na direção, muito obrigada. Pastor Anselmo, Deus abençoe sua esposa, todos vocês. É maravilhoso nós estarmos juntos nesse tempo. E eu acabei de voltar ontem de uma conferência lá em Criciúma. E que o tema do que foi tratado foi justamente isso. O Senhor está trazendo sobre o Brasil uma restauração do tempo da mesa, em que homens e mulheres não vão mais caminhar sozinhos, em que vão caminhar em mesa com o Senhor. Eu posso ver que vocês estão aqui nesse tempo, com certeza, né? Amém. Em um tempo de cura. Eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês esse tema tão importante na vida das nossas igrejas, não é? Que é a importância do louvor em uma igreja saudável. Eu tenho 32 anos e tenho 20 anos de ministério de louvor. Comecei com 12 anos a ministrar louvor diante da igreja mesmo, né? Não sei, só Deus para fazer essas coisas mesmo, não é? Porque não posso nem falar adolescente. Hoje em dia, 12 anos ele já fala, eu sou adolescente. Ah não, era uma criança com 12 anos. Mas o Senhor me chamou. Eu não estava entendendo ainda, eu estava ali falando com as meninas de Monte Sião, elas estavam compartilhando. A gente entra meio que louvor assim, sem entender direito, né? O que é que está acontecendo? E comigo foi assim, aos 12 anos. Eu ingressei na equipe de louvor da igreja porque acreditei na voz da minha pastora na época. E ela falou, Deus falou comigo que é para você entrar na equipe de louvor. Eu falei, meu, eu aceito só porque Deus falou. E então o Senhor começou a me conduzir nessa jornada. Aos 14 anos, depois de 2 anos, o Senhor me deu a oportunidade de liderar a equipe de louvor que eu participava, 14 anos de idade. Oi? Não era equipe Kids, era a equipe da igreja, eram 28 pessoas. Só Deus para fazer isso mesmo. Mas o Senhor estava me preparando, me forjando para tudo que eu tenho vivido com o Senhor hoje. Para honra e glória dele. Eu digo que não é para minha glória, é sobre ele, não é sobre mim. Eu tenho a alegria de ter treinado tantas equipes de louvor, de acompanhar tantos ministérios de louvor. Hoje, acompanhar a equipe de louvor dos Estados Unidos, Portugal, e saber que o Senhor, Ele tem um plano perfeito. Quando Ele nos chama, Ele se responsabiliza por quem Ele chama, Ele se responsabiliza por quem Ele levanta. E nessa jornada, o Senhor foi me levando a estudar, a buscar me desenvolver. E dentro disso, o Senhor me presenteou com essa profissão de ser uma treinadora vocal, de preparar pessoas para cantar para o Senhor. E eu digo que é uma grande oportunidade porque o meu trabalho é cooperar no propósito de Deus na vida de alguém, não é? E assim nós temos caminhado. Já fazem 5 anos que eu faço parte da Igreja Vida Triunfante. Eu digo para eles que é 5 anos com sensação térmica de 15. Conhece essas pessoas que estão na igreja, chegou há pouco tempo e parece que tem uma sensação térmica de muito mais tempo. E a nossa caminhada é assim, nós temos uma aliança muito especial e essa sensação térmica é de 15 anos. Mas eu estou lá há 5 anos e caminhando na liderança do louvor daquela igreja, e nós temos vivido um tempo muito especial com o Senhor. E eu estou hoje para falar justamente isso, o quanto é importante nós termos nas nossas igrejas uma equipe de louvor saudável. Existe aí um jargão que muita gente fala, né? Que músico dá trabalho, músico dá problema. Equipe de louvor é um povo difícil. Mas tem
pensamento, amém? É um povo de Deus, é que é um povo um pouco diferente, você pode perceber? Músico é um pouco diferente, quem canta é um pouquinho diferente. Mas nós vamos começar esse tempo abrindo a palavra do Senhor em Salmo 149, 1:5. Salmo 149, versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: Aleluia, cantem ao Senhor um cântico novo, louvem-no na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador, exulte, ó povo de Sião, no seu rei. Louvem o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. O Senhor agrada-se do seu povo, ele coroa de vitória os oprimidos. Regozijem-se os seus fiéis nessa glória, e em leito cantem alegremente. Amém? Nós sabemos que o louvor, ele não é um chamado, louvor e adoração não é um chamado especificamente para um público, para algumas pessoas. O louvor e adoração, ele é um chamado para todo filho de Deus, não é? Ele é um chamado para todo aquele que ama o Senhor, que foi encontrado por essa graça e por esse amor. Mas existe nas nossas igrejas determinadas pessoas que vão conduzir o tempo de louvor na adoração coletiva. E esse tempo de louvor na adoração coletiva, ele é com músicas, não é? O nosso tempo de música na igreja é um tempo, vamos dizer assim, extenso, até, não é? Porque na liturgia do culto nós temos momento de louvor, nós temos momento das ofertas, nós temos o momento da palavra. Mas se nós formos falar de uma forma geral, a equipe de louvor e o pastor que está ministrando, eles são as pessoas que estão tomando ali mais um tempo maior do culto, certo? E para isso nós precisamos entender que a equipe de louvor precisa ser uma equipe alinhada. Por quê? Uma equipe de louvor saudável expressa uma igreja saudável. Por quê? Se a igreja é saudável, se os membros são saudáveis, os que vão servir também são saudáveis. O serviço também é saudável. Mas nós precisamos entender que alguns problemas do que vivemos às vezes no dia a dia com a equipe de louvor na igreja são alguns problemas que podem estar associados a pessoas certas em lugares errados, talvez. Alguns dos nossos problemas podem estar ligados a isso. Podem ser uma falta de compreensão de propósito, pessoas que estão ali sem entender o que elas estão fazendo, e por isso elas não conseguem se comprometer, elas não conseguem contribuir, elas não conseguem entender para o que foram chamadas e não correspondem ao propósito que o Senhor tem para a vida delas. Pode ser alguns problemas com dificuldade de alinhamento da visão. Uma equipe que não está alinhada com a visão da igreja, você pode ver que é uma equipe desconexa da igreja. O pastor fala uma coisa, dá uma direção, a equipe vai lá e faz. Pastor, dá uma direção aqui a respeito de um ponto muito específico, vai lá e acontece tudo diferente. Porque está acontecendo aí uma falta de alinhamento de visão. Pode ser uma falta de unidade de mente e coração, perda da essência, essa falta de comprometimento, ou até mesmo uma falta de informação e ensinamento. Nesse tempo aí que eu tenho de caminhada, ensinando pessoas nessa área, eu entendo que muitas vezes as dificuldades que nós temos é por causa da informação que ainda não temos. Porque muitas vezes uma informação, um ensinamento correto, muda a nossa maneira de enxergar e nós conseguimos corresponder e compreender aquilo que Deus quer de nós como equipe de louvor. Pastor Raymond Kent Hughes, ele tem uma frase que diz assim: a adoração no culto coletivo não é um espetáculo para entreter,
receber, mas uma oportunidade para o povo de Deus se unir em reverência, louvor e oração ao único digno de adoração. Ele também diz assim: a adoração coletiva é planejada por Deus para instruir e conduzir a uma vida de adoração. A esse respeito, eu pessoalmente vejo que quando estamos conduzindo o culto coletivo, é uma questão de vida ou morte. É sobre a responsabilidade de estarmos diante da noiva do Cordeiro. Eu sempre falo isso. Está aqui os meninos que são da nossa equipe de louvor, o Gessé e o Richard Calar, e eu sempre falo isso para eles. Nós não podemos negligenciar o entendimento. Quando nós estamos ministrando, nós estamos diante da noiva do Senhor. Então tudo que nós fazemos vai apontar para o quanto nós levamos isso a sério, o quanto nós nos preparamos tecnicamente, o quanto nós nos preparamos espiritualmente, o quanto nós nos preparamos em unidade, o quanto nós estamos alinhados e aliançados. Tudo isso vai refletir o nosso comprometimento com o Senhor e com a sua noiva. Então, o que faz com que existam equipes de louvor? São essas pessoas que têm as habilidades musicais e que podem servir a essa igreja local nesse momento da liturgia. Mas talvez você possa falar assim: Grazi, talvez a minha igreja ainda não tem pessoas com tantas habilidades, mas tem pessoas disponíveis. Glória a Deus. Eu quero te dizer uma coisa: nunca faltarão pessoas para a sua obra. Amém. Nunca faltarão pessoas para servir. Esses dias mesmo eu estava falando com o pessoal do louvor lá. Se acontece alguma coisa e não tem louvor no culto, aconteceu algum problema, será o pessoal do louvor deu um piti, falou: não vamos hoje para a igreja. Deus vai levantar, nem que seja do meio da congregação, alguém para expressar louvores aí. Porque a equipe de louvor não é algo insubstituível. Não são pessoas insubstituíveis. O problema do talento, da expressão do talento, é que muitas pessoas pegam isso e trazem glória para si. Só que isso não cabe quando nós estamos fazendo para o Senhor. Tudo é para Ele. Mas nós precisamos entender que pessoas, quando nós somos fiéis, na medida que o Senhor nos confiou, o Senhor vai acrescentando, o Senhor vai fazendo crescer e vai trazendo pessoas vocacionadas para aquelas funções. E essas pessoas, elas são aquelas que com seus dons e talentos servem ao Senhor e à igreja de Cristo. Em Salmo 33, versículo 3 diz: cantem-lhe um cântico novo, toquem com habilidade e com júbilo. Aí já está a responsabilidade de uma equipe de louvor entender que é necessário nos prepararmos sim e termos habilidade para fazermos o que estamos fazendo, porque o Senhor é digno do nosso melhor. Eu estou aqui diante de pastores. Quando você se dedica na leitura da palavra, na busca de conhecimento, para entregar um alimento sólido à igreja, nós como ministros de louvor e os ministros de louvor da sua igreja precisam entender que nós precisamos nos comprometer também com o avanço e com o desenvolvimento daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Nós precisamos ser pessoas que tenham zelo e que sejam zelosas no serviço a Deus, como diz em Salmo 69:9: pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Então, primeiro nós precisamos entender o que não é uma equipe de louvor. O que não é uma equipe de louvor? Não é um grupo de pessoas que se reúnem para tocar ou cantar porque gostam de música e precisam expressar a sua arte. Sabe? Pessoas falam assim: vou lá na igreja tocar porque eu gosto de expressar minha arte, eu preciso expressar minha liberdade, e fazem isso de forma leviana. Não são pessoas que cantam e tocam para simplesmente preparar a igreja para a palavra. Não é simplesmente para isso. Nós vamos entender um pouquinho mais. Não é um grupo separado da igreja local, uma panela que tem as suas regras, a sua forma, completamente separada da igreja local. Não. São filhos da casa. São filhos do Senhor, membros daquela igreja
ministério precisa expressar isso. Não são intermediários entre Deus e a sua igreja. Não são pessoas que falam assim, a igreja adora por causa de nós. Não. O intermediário é Cristo. É tudo sobre Ele. Não são pessoas isoladas que chegam, tocam e vão embora, mas não têm comprometimento com o reino de Deus. E uma equipe de louvor não são pessoas que estão ali para tapar um buraco. Isso é algo que precisa mudar a mentalidade de muitas pessoas. Que, vamos reunir uma turminha ali, canta e toca o que for e tá certo. Não. Nós precisamos entender que uma equipe de louvor são pessoas que se unem para, na adoração coletiva, louvarem a Deus e trazerem essa consciência à comunidade local. São pessoas que estão ali para juntos louvarem ao Senhor. E nesse tempo em que nós estamos como ministério de louvor, nós estamos juntos também, trazendo a consciência da igreja local sobre quem é o Senhor e quem é digno de ser adorado naquela reunião. Quem é digno de ser louvado naquela reunião. São pessoas que têm senso de propósito e que se unem para servir a Deus, servindo a igreja com seus dons e talentos musicais. São pessoas que entendem que mais do que facilitadores na adoração, são aqueles que são a noiva de Cristo também e estão unidos aos irmãos para adorarem a Deus juntos. Uma equipe de louvor é um grupo que está submisso a Deus, a seus líderes e a sua igreja local. São irmãos que em unidade servem ao Senhor com humildade, dedicação naquilo que foram chamados. E são pessoas que através da música direcionada ao Senhor, constroem um altar de louvor no culto coletivo. Isso são pessoas que estão ali servindo na equipe de louvor da igreja. Essa é uma equipe de louvor. E a importância do louvor nas nossas igrejas, numa igreja saudável, é que a equipe de louvor, ela traduz a vida da igreja no primeiro contato. As pessoas, quando chegam ali para adorar ao Senhor, qual é o primeiro contato que elas têm? Com a equipe de louvor. Quando as pessoas começam ali no tempo de louvor, elas já conseguem entender. Você já percebeu isso? Já dá meio que para entender como é a igreja. Como é o estilo da igreja? Como funciona? Por quê? Porque a igreja, porque o ministério de louvor, no momento em que começam a adorar ao Senhor, eles vão ser essas pessoas que vão ter o primeiro contato ali com a igreja. Então ela vai traduzir a vida da igreja. Uma igreja que adora com consciência de quem o Senhor é, com entusiasmo. Não tem como a igreja ser assim e a equipe de louvor não ser. Já percebeu? Não tem. Lá na nossa igreja, quem chega e fala assim: vocês são animados, não é? E por quê? Porque nós adoramos com intensidade, com entusiasmo. Nós reconhecemos quem é o Senhor e Ele é digno da nossa celebração, da nossa dança, da nossa rendição, do nosso amor a Ele. Então, é muito importante nós entendermos, como equipe de louvor e como pastores da igreja local, que se a nossa equipe de louvor, ela não está traduzindo como é a vida da nossa igreja, existe algo desconexo que precisa ser alinhado. O tempo de louvor, ele é um momento que promove unidade no Espírito. Você percebeu no momento em que nós cantamos aqui? Que lindo que é louvarmos ao Senhor em uma só voz. Agora eu quero te falar uma coisa. Vamos lá, todo mundo vai cantar um pedacinho. Você vai dar um tostão da sua voz. Vamos lá. Nesse momento, você vai cantar um trechinho de uma música que você gosta muito. Tá bom? No 3. Só solta a voz e canta. Uma música que você gosta muito. Ok? Já pensou? Se tá na dúvida, vai para Ao Único, Grande ao Senhor. Essa é infalível. Vou contar um segredo para vocês. Quando a gente está na dúvida do que cantar, a gente vai para essas. Vamos lá? Pode ser? Vamos? 1, 2, 3.
adoração, quando nós estamos no momento de adoração coletiva, é sobre todos adorando ao único Rei, em uma mesma linguagem. Essa é a importância de quando nós estamos na equipe de louvor e adoração da igreja. Vamos cantar ao único? Vamos para essa? Vamos lá? 1, 2, 3. Ao único que é digno de receber a honra. Não é sobre o que eu gosto de cantar, não é sobre o que você gosta de cantar, pastor, não é sobre o que a pastora gosta de cantar, é sobre o que nós estamos cantando juntos para o Senhor na adoração coletiva. Nossa, gente, pastor, é afinado também, né? Temos vários tenores aqui nessa reunião. E estamos no louvor. Glória a Deus! Está percebendo? A equipe de louvor está fazendo isso. Estamos todos conduzindo a igreja para chegarmos diante do Senhor em uma só voz, em um só coração, com um só pensamento, em um só espírito. Então, a importância do louvor na igreja também é porque ela auxilia no ensino da fé cristã. Aí está a responsabilidade que temos como ministros de louvor de cantarmos canções bíblicas, de não cantarmos nada que esteja fora da palavra de Deus. Por quê? Porque enquanto cantamos, estamos também ensinando. Às vezes o irmão vai sair da igreja com uma música grudada na cabeça. Então, enquanto estamos cantando, estamos ensinando. Olha a nossa responsabilidade. Está diretamente ligada com a palavra. O louvor, ele é a resposta de quem é Deus, quando a palavra nos apresenta quem é Deus. Está entendendo? Por isso que nós falamos lá no começo que o ministério de louvor não é simplesmente um povo que prepara as pessoas para a palavra. Mas o louvor está totalmente ligado à palavra. Por quê? A palavra me apresenta quem é o Senhor, mas o louvor me faz corresponder a quem é Ele. Se está tendo pouca resposta, talvez as pessoas ainda não estão entendendo e compreendendo exatamente quem é o seu Deus. Porque não tem como estarmos diante da presença dEle e não adorarmos. Não tem como saber que Ele está em casa e não derramarmos o bom perfume aos seus pés. Não tem como saber que Ele está aqui e não rendermos o nosso coração a Ele. E a palavra, esse alimento tão poderoso que o Senhor usa, a vida de cada pastor que está aqui para ministrar aos nossos corações no culto coletivo, está nos fazendo crescer em conhecimento de quem é Deus e na nossa resposta diante dEle. É a nossa arma de guerra. É uma arma poderosa de guerra. Uma das principais também armas contra a frieza desses dias. E quais pontos então nós devemos considerar para ingressar um membro na nossa equipe de louvor, entendendo que isso tem tanta responsabilidade? Eu poderia te falar milhares de coisas, milhares de pontos específicos que nos mostram quando está a fazer parte de uma equipe de louvor é algo que precisa de muita responsabilidade e comprometimento. Quais são então esses pontos que nós precisamos entender? Primeiro, para ingressar uma pessoa, um membro nas nossas equipes de louvor, eu preciso entender que o caráter vem antes do talento. É mais fácil moldar alguém que tem um caráter de integridade, moldá-lo na sua voz, na sua maneira de tocar, do que trabalhar o caráter de alguém. Ou alguém que não tem caráter, mas talvez é o melhor músico, é o melhor cantor. Porque não é sobre quem é o melhor para tocar ou cantar, mas é quem está aí, entendendo que é vocacionado para aquilo, mas tem um coração do Senhor. Quando nós falamos, por exemplo, de um líder de uma equipe de louvor, isso são pontos que todas as pessoas que fazem parte da equipe têm, mas nós precisamos nos atentar. Líderes de louvor, eles precisam caminhar lado a lado com os seus pastores.
triste saber histórias de pessoas aonde o pastor fala algo e quando no particular elas vão ter uma reunião com a equipe de louvor, elas estão falando totalmente o contrário do que o pastor fala. Um líder de louvor precisa ter integridade. Ele precisa estar alinhado com a visão dos seus pastores, porque tudo isso vai traduzir em uma equipe de louvor que coopera nessa igreja que é saudável. Ele precisa ter um coração ensinável, comprometido com a palavra, alinhado com a liderança. Ele precisa ter também um coração pastoral. Eu sempre digo para o pessoal do louvor lá: antes de cuidar da sua função, eu preciso saber como está o seu coração. Porque líderes que estão nessa posição e só pensam na função, eles não querem nem saber como que está o seu coração para você tocar, o que está acontecendo na sua vida, você está bem, você está em uma posição que nesse momento você dá para você estar ali ou não? Não, só quer saber da função, a função. Então o líder precisa entender que ele também precisa pastorear, mas ele também precisa liderar. Cuido sim da função, mas também preciso entender o pastoreio do coração. Os meus pastores podem chegar em mim e falar: Grazi, como está fulano na sua equipe de louvor? Como líder de louvor, os líderes de louvor, eles precisam olhar e falar: fulano está assim, eu estou acompanhando. Mas também, o líder de louvor também não pode pensar: é tudo meu, minha panela, é aqui, ó, eu faço as minhas regras do meu jeito. Não, por quê? Nós somos todos cooperadores. Ninguém é nosso. Só que nós precisamos entender, são ovelhas de um pastoreio. Por isso a importância de um líder de louvor, ele ter esse coração alinhado. Mas também ele precisa ter entendimento da área. Precisa saber para conseguir direcionar a equipe, saber o que deseja, saber qual é o caminho que a equipe vai seguir. Por isso, nós também precisamos entender que os membros da equipe, além de também terem essas características, eles também precisam ter um coração ensinável. Eles precisam ter clareza do que foram chamados para fazer e precisam ser habilidosos. Tem muita gente que é muito divergente essa opinião e nós respeitamos. Eu sou uma pessoa que respeito muito essa ideia de quem pensa o contrário, mas equipes de louvor é necessária uma audição, queridos. Sabe por quê? Porque nós precisamos saber quem tem a habilidade para participar. Porque quando nós ingressamos uma pessoa que ela não está preparada para isso, quem sofre é aquela pessoa. Por quê? Muitas vezes ela não dá conta de como é a rotina, do que precisa ser feito, uma divisão vocal, cantar afinado ou tocar certo, e aquela pessoa ela vai sofrendo por estar em uma posição que não é para ela, porque ela é uma pessoa certa, talvez só para o ministério errado. Talvez a pessoa exata para um ministério específico e que por diversos fatores que podem ser, ela quer cantar. Já viu pessoas assim? Quer cantar. A pessoa fala: mas não canta, irmã, mas eu quero. Mas não canta, não tá bonito, irmã, mas eu sinto no meu coração. E às vezes esse sinto no meu coração é um lugar ali de rejeição, de autoafirmação que ela precisa. E por isso o líder precisa estar capacitado, alinhado com seus pastores para poder identificar a situação e saber como lidar. Porque depois os problemas e os prejuízos podem ser muito maiores. São às vezes pessoas que falam assim: eu saí porque não me deu uma oportunidade, porque desligam o meu microfone, porque fazem isso, porque só coloca aquele irmão para solar. Pô, irmã, mas a gente não está colocando você porque não está certo. Entende? Então por isso que precisam ser sim pessoas habilidosas. Uma audição, queridos, respeitosa. Eu conheço lugares, infelizmente, e eu entendo pessoas que às vezes vêm correndo pegar aula de canto. Graças, participei de uma audição onde o líder se levantou no meio de todo mundo e falou: que voz horrível.
amor de Cristo. Nós podemos sim fazer uma audição respeitosa, com critérios respeitosos, que seja uma audição verdadeira, mas que também possa direcionar as pessoas. Olha, querido, você pode fazer uma aula de canto, você pode talvez fazer uma aula de instrumento, vai se aperfeiçoar. Então, tudo isso vai refletir também na saúde das nossas equipes de louvor e vão evitar problemas, ok? Precisam ser pessoas que tenham zelo, porque quem tem zelo está cuidando daquilo que o Senhor confiou. Serão pessoas que elas vão buscar se dedicar, vão buscar se aperfeiçoar, vão buscar ter relacionamento com o Senhor, vão buscar discernir o que o Senhor quer delas nessa estação. Nós precisamos de pessoas que tenham a coragem de perguntar para o Senhor: como é que eu cuido daquilo que não é meu, mas daquilo que é do Senhor? Como é que eu cuido daquilo que não é meu, mas que é do Senhor? Pessoas que amem mais a Jesus do que a plataforma. Pessoas que amem a Jesus mais do que a plataforma. Sabe aquela pessoa que fica: pastora, quando você vai me dar a oportunidade para cantar? Eu quero cantar, eu quero cantar, eu quero cantar, eu quero cantar. Eu vou cantar. Posso cantar hoje? Apóstolo, pode cantar? Apóstolo, deixa eu cantar. Deixa eu fazer um solo hoje. Nós precisamos tomar cuidado. Por quê? O apego da plataforma, ele demonstra uma distância da intimidade. Aqueles que estão no Senhor não precisam ficar apegados à plataforma. Nós precisamos ter um coração simples, humilde, manso, como o de Jesus. Precisam ser pessoas com coração ensinável, visão alinhada, bom testemunho, que tenham a habilidade para desempenhar a função que fazem. E aí nós precisamos entender: a nossa equipe de louvor, ela contribui ou ela atrapalha o fluir durante o culto? Como tem sido? Essas pessoas, elas estão servindo por propósito ou por sentimento? Porque quem serve por sentimento, no primeiro momento que ficou magoado, já está pedindo para sair. Não gostei, falou comigo. Gostei. Não quero mais. Mas quem entende que está ali por um propósito, entende a correção como um realinhamento de rota para continuar crescendo. É uma poda necessária para continuar dando frutos. E é por isso que nós precisamos então de comprometimento com a excelência. A excelência não é nós termos todos os recursos para fazermos o melhor. Nós fazemos o melhor com os recursos que temos, sem nos conformarmos com a falta de avanço. Precisamos então também, nas nossas equipes de louvor, pastores, de investimento. Diante dos recursos que temos, mas precisamos investir. Se você, nós conversamos até sobre essa frase, eu não lembro quem falou, mas se você acredita na sua mensagem, invista em um bom som. Pastor Hernandes Dias Lopes. Se você acredita na sua mensagem, invista em um bom som. Que às vezes o ministro de louvor, ou até o pastor está pregando, fala uma coisa que a igreja não está entendendo, mas por quê? Porque o som não está alinhado. Mas nós sabemos, é um caminho sim para construir, conseguir adquirir um bom som. Mas para isso, naquilo que temos, o que podemos fazer para melhorar? Quais são as soluções que temos para melhorar? Nós não podemos nos estacionar na falta do crescimento. Precisamos, então, como equipe de louvor, ter organização e intencionalidade. Precisamos de organização desde as escolhas das canções, ensaios vocais, ensaios instrumentais, tempos de estudo para nos aprofundarmos, porque o que flui na plataforma deve ser o resultado do que flui no nosso secreto. Precisamos ter tempo de comunhão, escolhas de canções coerentes, tempos onde nós nos aprofundamos juntos como equipe. Pastor, veja como está a comunhão da sua equipe e o alinhamento dela. E aí,
treinamento que vocês tiveram, vamos fazer um treinamento? Talvez chega no seu líder e fala para ele, e aí, vamos fazer um treinamento que dia? Que dia, que hora? Vamos lá. Porque às vezes também o líder fica na dúvida, não sabe se é o momento. E aí, o pastor com tantas demandas, não é? Mas é necessário que louvor e o pastor da igreja caminhem muito juntos. Nós precisamos entender que a equipe de louvor, junto com o pastor, eles estão trazendo para a igreja justamente isso. Respondam ao Senhor quem Ele é. E nós estamos ministrando a vocês quem o Senhor é. Amém. E para encerrar, eu quero fazer algumas perguntas e você vai anotar aí. Você vai colocar um sim, não ou talvez. Só para nós pensarmos, ok? Eu vou só lendo diretão e você só vai respondendo sim, não ou talvez. Primeiro, vamos falar sobre o comprometimento espiritual da equipe. A equipe de louvor tem demonstrado compromisso. A equipe de louvor da sua igreja tem demonstrado compromisso com o crescimento espiritual individual dos membros. Existe prática regular de oração e leitura bíblica por partes do membro da sua equipe? Os membros da equipe de louvor estão comprometidos com o discipulado e com a edificação espiritual da igreja? Há uma conexão visível entre a vida espiritual da equipe e a qualidade do louvor durante os cultos? Os membros da equipe de louvor frequentemente oram juntos antes e depois dos ensaios e cultos? O impacto no culto e na congregação. O ministério de louvor tem contribuído de maneira significativa para criar um ambiente de adoração genuína nos cultos. A congregação demonstra engajamento e participação durante os momentos de louvor. Os membros da equipe de louvor têm buscado um ambiente onde a presença de Deus é visivelmente sentida durante os cultos. Existe um feedback positivo da igreja sobre a qualidade do louvor e da adoração? Os irmãos saem mais reclamando ou louvando o Senhor? O ministério de louvor tem ajudado a igreja a crescer espiritualmente, não apenas numericamente? Os membros da equipe de louvor trabalham bem em equipe com espírito de unidade e colaboração? Há conflitos frequentes entre os membros da equipe que afetam a qualidade do ministério? Existe uma liderança clara e respeitada dentro da equipe de louvor? Os membros da equipe se respeitam mutuamente e têm uma boa comunicação? A equipe está comprometida com o aprendizado e crescimento musical? Os ensaios, são bem planejados e realizados com consistência? A equipe de louvor tem se preparado adequadamente para os cultos com ensaios suficientes antes de se apresentar? Existe um calendário de ensaios e eventos bem organizado e comunicado com todos os membros da equipe? Há uma clara definição de papéis e responsabilidades dentro da equipe? Os membros têm se mostrado comprometidos com a pontualidade e com a execução das suas funções durante o culto? A última pergunta. Há quanto tempo você precisou realizar uma reunião para resolver conflitos sérios dentro da equipe de louvor? Menos de 3 meses? Há 6 meses? Há 1 ano? Mais de 1 ano atrás? Glória a Deus! Os conflitos dentro da equipe de louvor têm sido resolvidos de maneira eficaz? Tudo isso nos faz pensar: como está a saúde das nossas equipes? Que nós tenhamos equipes que glorificam ao Senhor e que nós tenhamos equipes que são alinhadas com o Senhor e com os seus pastores. Eu disponibilizei para o apóstolo Isaac um PDF que são 10 chaves indispensáveis para uma equipe de louvor, e esse
questionário, tem mais perguntas aqui. Esse questionário também está disponibilizado para que você também possa sentar com calma e analisar como está a saúde da sua equipe de louvor, para que você possa saber os pontos que você precisa tratar e trabalhar nessa próxima estação. Amém? Deus abençoe, queridos. Foi uma honra estar com vocês.